Shalom, bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é produzido aqui na Beit Mashiach e sempre apresentado após o horário do Havdalah. Nós iniciamos uma série de estudos a respeito da carta de Shaul aos Romanos, e que eu creio que é bastante importante porque nós estamos analisando versículo por versículo. Então esta é a parte 4. Nós terminamos o último estudo lendo então os dois últimos versos do capítulo 5 da carta aos Romanos. É assim o texto. A Torá foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine para a justiça, para conceder vida eterna, mediante Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Bem, esses dois versos 20 e 21 do capítulo 5, foi a parte que nós terminamos e ela é um conceito muito importante para nós. Nós já vimos que a Torá tem como propósito primário mostrar o pecado e o quanto esse pecado desagrada o Criador. E quanto mais a Torá foi revelando o pecado, mais grave ficou a situação do homem e mais grave é esta situação, porque maior é o convívio com a morte. E é aqui que vemos a grande demonstração da misericórdia de Deus em perdoar e dar vida. Obviamente, quanto mais pecado há, maior é o perdão. Consequentemente, dá-nos a sensação de maior misericórdia. Agora vamos começar no capítulo 6. E agora nós vamos ver o Shaliach Shaul, ele lançando uma tese para nós pensarmos, então para o nosso raciocínio. Vamos ver no capítulo 6 de Romanos, versos 1 e 2, que diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, se alguém não entender a mensagem, poderá até lançar esse tipo de pensamento. Essa coisa que, será que tendo mais pecado ainda não vai ser mais graça? Mas ele se torna um pensamento um tanto quanto ilógico. Ao mesmo tempo que muito pecado requer muito perdão, muito pecado também leva, se podemos assim dizer, a muita morte. É certo que não existe muita morte, mas muito pecado é um grande peso na vida de uma pessoa, pois implica em grande separação da comunhão com o Eterno. E isso só traz sofrimento e graves consequências. Então, se morrermos para o pecado, nunca poderíamos raciocinar que, vivendo em grande pecado, poderíamos ter maiores experiências de perdão. Não é assim que funciona. Bem, nós temos ainda mais pontos para avaliar, lendo os versos 3 e 4. Então, Romanos 6, 3 e 4. Diz assim: Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos imersos no Messias e Yeshua, fomos imersos em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio da imersão, a fim de que, assim como o Messias foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A importância da imersão, lembramos que imersão é a mesma coisa que batismo, ok? Então, essa imersão em Yeshua, que foi exposta nesse texto, quando Shaul explica que o teve lá, então a imersão de purificação, representa o ingresso, ou então a imersão na morte de Yeshua, nós mesmos não morremos fisicamente, mas legalmente nós morremos, porque ele morreu no nosso lugar.
Porque quando nós imergimos na sua morte, nós somos justificados, porque ele pagou o preço das nossas transgressões. Nessa ligação com a morte, também nos ligamos com a sua ressurreição, porque recebemos a vida mesmo depois de termos legalmente morrido, mas agora já justificados e com a dívida paga, ok? Bem, vamos agora analisar o que Shaul continua dizendo nos versos 5 e 7. Então vamos ler Romanos 6, 5 e 7, até 7. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, assim fica claro que a imersão nos une a Yeshua na morte do velho homem, que é então destruído e recriado como uma nova criatura na ressurreição, nascido do Espírito. Ao sermos inseridos na morte do Messias, nós somos inseridos na sua plena vida, ou seja, passamos a ser herdeiros de uma nova forma de viver. Vamos ver agora os versos 8 e 9. Então, Romanos 6, versos 8 e 9. Diz assim: Ora, se morremos com o Messias, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, o Messias não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. A razão de Yeshua, então, não poder morrer uma segunda vez, tal como aqueles que são ressuscitados, como foi o caso de Lázaro, ele ressuscitou, mas ele ressuscitou para morrer de novo. Nesse caso, é diferente de Yeshua, porque ele ressuscitou e foi glorificado, retornando à sua condição original, antes de vir ao mundo. Então, Yeshua, tendo morrido, voltou ao que era antes. Então, vamos lembrar no caso de Lázaro. Lázaro morreu, foi sepultado, depois ele ressuscitou e voltou à sua vida como era antes, para depois de um tempo morrer novamente. Não é o caso de Yeshua. Agora, Shaul complementa nos versos agora de 10 a 11, dizendo assim: Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, no Mashiach Yeshua. Então, Shaul, ele esclarece que a morte do Messias não foi por causa do seu pecado, mas por causa do pecado dos outros, e foi uma forma definitiva. Como é bom saber disto? É bom saber, porque junto com ele nós morremos para o pecado também, porque vamos ser inseridos na sua morte, e por isso estamos vivos para sempre, mesmo depois que morrermos. Então, olha só, ao passar pelo Tevilá, pela imersão da morte de Yeshua, nós morremos legalmente. Yeshua morreu de fato, derramou seu sangue. Mas nós vamos ser inseridos nesta morte e vamos, então, junto com ele também ressuscitar para termos vida. É questão de ser espiritual. Mesmo que depois o nosso corpo vá morrer, o que importa é que nós, o que somos essencialmente como espírito, nós estamos justificados e vamos viver
com ele para sempre, mesmo que o corpo morra. Como o novo nascimento que Yeshua citou em João 3 é um nascimento do Espírito, então é isso que ele, quando fala com Nicodemos, ele se refere a esse novo nascimento, é nascimento do Espírito. O corpo continua o mesmo, nós somos renascidos no Espírito, mas o corpo continua com os mesmos desejos. Vamos ver nos versos 12 e 13 da carta de Romanos, então, capítulo 6, 12 e 13, diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Então nós vamos ver que dominar o corpo com as suas tentações é agora nosso desafio. Como o espírito está mais forte, nós somos estimulados agora a vencer a carne com a nossa vontade. Então o corpo continua desejando o pecado, mas nós vamos ter condições de vencer isto. Antes de conhecer e ser transformados em novas criaturas, a coisa era diferente. Mas agora somos bem mais fortes. Mais uma vez, Shaul lança então uma proposta para o nosso raciocínio. Ele diz assim nos versos 14 e 15 de Romanos 6. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo do legalismo, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo do legalismo, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Shaul é enfático nesse aspecto aqui. Lembra que de maneira nenhuma é uma ênfase muito grande. Por quê? Porque o pecado não nos domina mais. Porque nós somos novas criaturas e o espírito está forte. Quando não pecamos, é porque temos uma nova natureza. E a natureza de não gostar, então, de gostar do que Deus gosta e não gostar do que Deus não gosta. A Torá continua valendo. Continua apresentando o pecado e acusando o pecador. Vejamos que a Torá não foi realmente abolida. Por quê? Ela continua mostrando aonde há o pecado. Mas nós já estamos justificados através de Yeshua. E não vamos nos contaminar mais como antes, quando o pecado não incomodava e não nos preocupávamos com a justiça do Eterno. Antes de conhecer a Torá, antes de conhecer a revelação de Deus, não incomodava, mas agora as coisas mudaram. Os versos 16 ao 18 nos trazem informações esclarecedoras. Vamos ver Romanos 6, de 16 a 18. Diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Tolos são os que acham que são livres para fazerem o que querem. O ser humano, preste bem atenção, o ser humano não é e nunca será livre. O homem não é autossuficiente. Nós temos o direito de escolher a quem iremos obedecer, ou seja, a quem vamos nos oferecer como servos. Sobre esta figura de escravidão que Shaul usa, ele explica no verso 19. Diz assim, Romanos 6, 19.
Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim, como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva então à maldade em si, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Olha, Shaul tinha motivos para dizer que a maioria das pessoas tem dificuldade para compreender certos preceitos das Escrituras quando ela é apresentada de forma um tanto subjetiva, ou seja, quando não podem ser vistas ou sentidas de forma prática, necessitando então o uso de formas mais reais às suas mentes. A escravidão era algo do dia a dia das populações do primeiro século e de muitos séculos depois também. Por isso era uma figura facilmente compreendida na época e assim figuravam bem no pensamento de Shaul. Hoje em dia, isso não faz parte do nosso cotidiano. Ouve-se falar a respeito, mas ninguém vê, é difícil alguém ver algo que seja análogo à escravidão, como era no passado. Então, nossa imagem disso reporta ao passado, só na imagem, mas para eles naquela época, eles viam todos os dias. Os ricos tinham seus servos, os fazendeiros tinham lá os seus escravos, então era do dia a dia deles. E Shaul usou então esta linguagem, que era muito bem compreendida, mas dá para nós entendermos. Lembram-se quando vocês viviam segundo o curso do mundo? Quando não tinham a plena consciência de que as suas ações desagradavam a Deus? Pois é. Faziam coisas más sem dificuldade, mas que hoje vocês se envergonham de terem feito. Eu sei, porque isso vale da minha vida também. Provavelmente, algumas destas coisas já causaram problemas, mas hoje já sabe que os poderiam levar à perdição. Muito mais grave do que os problemas que a gente imagina que se envolveu, é imaginar que aquilo nos levaria a um afastamento total do Eterno. Vamos ver como que Shaul trata o assunto nos versos 20 ao 23. Então vamos falar aqui Romanos 6, dos versos 20 ao 23. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no Messias Yeshua, nosso Senhor. Então agora ainda somos escravos, mas nos sentimos livres. Não para fazermos o que queremos, mas livres da condenação e vivos. Vivos. No passado, muitos escravos eram mortos, sem muita consideração. Ser escravo do pecado só leva à morte. Mas ser salvo, ser então escravo do Espírito de Deus, da vontade de Deus, isso nos traz vida. Vamos agora tratar do capítulo 7 da carta aos Romanos. O assunto é a Torá e o seu poder sobre o homem. Bom, vamos ver aqui Romanos 7, verso 1, diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a Torá. Acaso vocês não sabem que a Torá tem autoridade sobre alguém apenas enquanto essa pessoa vive? É como está escrito. Preste bem atenção no que Shaul escreveu. A Torá só é válida para os vivos. Isso é óbvio, pois quem já morreu não tem que cumprir mais nada. O que tinha que definir já está definido,
pois o que tinha que fazer em sua vida, tinha que fazer em vida. Depois da morte, não há o que fazer. Então, por mais que a sociedade queira deturpar os princípios divinos, não tem como escapar das determinações do nosso Criador. Vamos ver o que Shaul diz em Romanos 7, versos 2 e 3. Diz assim: por exemplo, pela Torá, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre desta parte da Torá. Por isto, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre desta parte da Torá. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Então, fica claro isto. A Torá, ela tem vigência sobre os vivos. Então, nós vamos ver a Torá como uma instrução, e não exatamente lei. Tem lei, mas a principal característica da Torá que Moshe escreveu, é de ser uma instrução, que é o verdadeiro significado da palavra em hebraico. Podemos observar que nos livros que Moisés escreveu, não existem orientações sobre um cerimonial para uma celebração de casamento. O que encontramos é somente a determinação para se unirem. Está lá em Gênesis 2:24, que diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Não estabelece como fazer uma cerimônia de casamento, como redigir um documento, não diz nada disto. O compromisso do casamento é um acordo entre um homem e uma mulher e que deve ser selado pela sociedade local, através de documentos e cerimônias que variam conforme a cultura de cada povo e também em cada época tem suas características, mas que no fim tem o mesmo propósito: formalizar a união do casal. Podemos ver que em vários países tem formas diferentes de se definir o casamento, festas diferentes, roupas diferentes, mas o fato de um país não ser igual ao outro não anula o casamento. A pessoa foi declarada casada numa sociedade, ela é reconhecidamente casada. Praticamente, então, todos os povos obedecem o mesmo princípio. A morte anula qualquer vínculo entre as pessoas. A pessoa casada, se um dos cônjuges morre, o outro está livre, não há mais o vínculo do casamento. Bem, aplicando este mesmo raciocínio, Shaul compara o fim da validade da lei sobre a união entre um homem e uma mulher. Não existe outro tipo de união válida para a humanidade, que fique claro isto. A Torá estabelece essa união entre um homem e uma mulher. Não dois homens nem duas mulheres. Um homem e uma mulher. Só isso que é o aceito pela Torá. Não adianta querer mudar isto. A sociedade pode criar o que quiser, pode fazer o que quiser, mas o padrão da Torá é aquilo que Deus quer. Diante de Deus, as pessoas vão responder. Então é o seguinte, sobre esta união, a subordinação entre o homem e a mulher é a mesma coisa que nós entendemos entre o homem, o ser humano, e o seu senhor. Certo? Então, havia também uma lei que estabelecia as regras sobre a escravidão também. Um homem tinha que ser subordinado ao seu senhor, e isso a lei exigia. Aqui levamos em conta também que a escravidão era algo que fazia parte da cultura daquela época. A morte anulava a propriedade do senhor sobre o seu servo. Óbvio. Se o senhor morresse, o servo estava livre. Se o servo morresse, também o senhor não podia fazer mais nada.
Vamos ver então nos versos 4 e 5 de Romanos 7, que diz assim: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a Torá, por meio do corpo do Messias, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela Torá atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Prestem muita atenção para não se entender de maneira equivocada esse texto. Tem gente interpretando errado. Shaul apresenta aqui a Torá como aquela que aponta o pecado e mostra a sua consequência. Um exemplo. A Torá diz: não cobiçarás. Está lá em Êxodo 20, 17. Mas todos já cobiçaram, porque todos estão subordinados à carne. Mas se morrermos para a Torá, não haverá mais acusação. Então a Torá mostra onde está o pecado. E se nós pecamos, estamos em dívida, estamos em falta. Então, por isso que diz o texto que a Torá aponta a morte. E a alma que pecar, essa morrerá. Isso está claro. Então, assim nós vamos analisar. Se nós morremos, já acabou a acusação. Mas agora vamos ver as mais colocações de Shaul no verso 6. Romanos 7, 6 diz assim: Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados deste aspecto da Torá para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Bem, uma vez que nós adentramos a morte de Yeshua, falamos que através do Tevilá, da imersão, nós entramos na morte de Yeshua, então legalmente estamos mortos, então ficamos livres de qualquer condenação da Torá e podemos viver agora subordinados ao Espírito da vida. Sobre a importância da Torá ainda hoje, Shaul diz no verso 7, então Romanos 7 e 7. Que diremos então? A Torá é pecaminosa? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da Torá. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a Torá não dissesse, não cobiçarás. Então, olha, estar livre da condenação da Torá não significa que ela foi anulada. Ela continua apontando o pecado para todos e isto nunca muda. Nada disso vai mudar. Vamos continuar agora. Vamos ler os versos. Shaul agora ele vai fazer uma autoanálise nesses versos 8 e 9. Então, Romanos 7, 8 e 9. Diz assim: Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a Torá, o pecado está morto. Não há pecado se não há Torá. Antes, eu vivia fora da estrutura da Torá, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Essa foi a expressão de Shaul. Ele mostra algo que todas as pessoas vivem. O ser humano naturalmente vive pelo prazer e não tem consciência do pecado. Mas ao conhecer a Torá, o pecado passa a existir na nossa consciência e sabemos então que estamos mortos. Essa é a ação do Espírito de Deus. Lembra que foi dito que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo?
Exatamente isto. Através da Torá que nós ficamos sabendo. Já no versos 10 e 11, Shaul deixa claro o que muitos não conseguem ver. Então, Romanos 7, 10 e 11. Diz assim: descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. É exatamente isso. Shaul entendeu bem isto. Neste ponto aqui, muita gente se equivoca. Nós temos ouvido pessoas apregoando, geralmente pela internet, imagino que até de púlpitos, dizendo em síntese algo como: vivam pela Torá e estará tudo certo com Deus. Sem a Torá não há vida. Obedeçamos a Torá e seremos justificados. Não é que essas frases estejam erradas em si, mas é que geralmente estas pessoas associam o seguir o judaísmo como sendo o cumprimento da Torá. Em outra oportunidade vamos detalhar mais sobre isto, mas não é bem isto. Então, quando nós vinculamos uma religião a isto, entendemos que a importância da Torá está em apontar o pecado nas nossas vidas. Então, a Torá não vai justificar ninguém. A Torá só mostra aonde você errou. Então, a Torá não justifica. Todas as instruções cerimoniais e celebrações são para mostrar a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Mostrar a santidade do Criador e a impureza humana. Mostra a sabedoria do Eterno e a loucura da sua criação. É nesta época, nesta hora, que nós precisamos parar para pensar um pouco mais. Vamos ver os versos 12 e 13. Então, Romanos 7, 12 e 13. De fato, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrou extremamente pecaminoso. Continuamos afirmando, a Torá nos faz pecadores. Porque se a Torá não dissesse que era pecado, não seria pecado. Mas ele faz nós conhecermos o pecado. Então, o que seria então? Será melhor que não existisse a Torá? Certamente que não. Sem a Torá, a nossa existência seria totalmente sem propósito. Existir só pelo existir, mas nós existirmos para podermos viver com o nosso Criador. É de suma importância que façamos a devida distinção entre o que é espiritual e o que é carnal, pois vivemos as duas naturezas. Vamos meditar nos versos 14 até o 17. Então, Romanos 7, de 14 a 17, que diz assim: sabemos que a Torá é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, sem a Torá, nós não saberíamos da existência do espiritual. Porque se não fosse a Torá nos mostrar este aspecto espiritual, a nossa existência seria só baseada no material. Nós só conheceríamos, então, o carnal. Até nós sermos, então, comprados pelo sangue de Yeshua, somente obedecíamos ao pecado, pois a ele pertencíamos, e era só o que nós conhecíamos. Shaul agora expõe a guerra que passamos a enfrentar nos versos 18 a 20.
Romanos 7, de 18 a 20, diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha, a Torá mostra a verdade da nossa existência. E nós temos que nos engajar a esta luta. Mas nós não estamos preparados para isto. Nós não temos capacidade para isto. Vamos ler os versos 21 a 23. Então, Romanos, capítulo 7, versos 21 a 23. Diz assim: assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiros da lei do pecado que atua em meus membros. Começa a ter uma guerra da alma e a carne, o espírito e a carne. Não há nada mais desconcertante. Imagine isto. Não tem nada mais desconcertante para um soldado do que ver um inimigo investindo contra ele e não ter nenhuma arma eficiente para se defender. Assim é a Torá quando mostra o quanto nós somos indefesos, querendo agradar o Eterno, mas não sabendo como. Então veja, a Torá só mostra, você está errado nisso, está errado naquilo. Se não mostrar um jeito, nós ficaremos como um soldado desarmado e vendo o inimigo querendo destruí-lo. É uma coisa terrível. A conclusão do capítulo 7, então, de Romanos, vemos então uma grande revelação. Está lá em Romanos 7, 24 e 25. Diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Yeshua, Messias, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Enfim, depois de enxergarmos esta situação pelas lentes da Torá, pode bater um certo desânimo, mas a Torá não é só acusação, mas em síntese ela é a revelação. E ela mostra a saída, um meio de resolver a questão. Ela apresenta o Messias e promete redenção. Observamos até aqui que Shaul alcançou um entendimento muito grande sobre o livramento oferecido pelo Eterno. Nós continuaremos a aprender sobre o que Shaliach escreveu nessa carta, sobre as verdades da Torá. Nos próximos estudos vamos nos aprofundar ainda mais. Mas lembre-se disto. A Torá, ela é realmente uma fonte importantíssima de conhecimento. Ela mostra as mazelas da nossa existência sem Deus. Mostra que nós somos totalmente indefesos, fracos, e nós não temos autossuficiência. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. O Eterno nos dá a possibilidade de escolhermos. Só Yeshua faz toda a diferença. Portanto, ao receber e reconhecer que Yeshua morreu no nosso lugar, significa nós imergimos na morte de Yeshua. Nós vamos fazer parte da morte que nós não podemos pagar. Nós não podemos pagar o pecado com nossa morte. A morte de Yeshua resolveu o nosso pecado. E agora nós temos uma nova vida. Vamos vivê-la intensamente.
Que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.